estamos aqui hoje gravando o nosso podcast, Nosso Legado, né? Esse podcast que conta a história do Grupo Águia Branca, que há 78 anos tem construído um legado muito digno, um legado que muito nos orgulha. E esse legado ele é construído com a história de cada um de nós, né? Através da história das pessoas que a gente vai conhecendo o legado do Grupo Águia Branca. E hoje nós estamos aqui para fazer um super bate-papo com Edson Gnap, um ucraniano, né, um polacão, que está conosco lá na região de Concórdia e Xanxerê. Aqui está aqui para dividir com a gente um pouquinho da história dele e nos motivar aqui com uma história super legal. Tudo bom, Edson? Tudo bem, Marcelo e espectadores. É com muita satisfação que eu estou aqui neste momento, dedicando, né, um investimento aqui de tempo aí com você e com os demais, e ter uma oportunidade aqui da gente conversar um pouquinho, poder compartilhar as experiências aí com todo o nosso público, nossos clientes e a sociedade de uma forma geral. Ah, que bom. Primeiramente, te agradecer, né, Edson, de abrir um tempo aí na sua agenda, no seu dia a dia aí, para compartilhar conosco a sua história, né? Para a gente é um orgulho, né, poder compartilhar a história de pessoas de sucesso como você, né, e tantos outros aí que já passaram aqui por essas telas nossas aqui do nosso podcast, registrando essa história, porque eu sempre falo assim, para a empresa crescer, as pessoas têm que crescer. E se a nossa empresa cresceu tanto nesses últimos 78 anos, com certeza muitos cresceram juntos, né? Então, quem está conosco aí hoje pode se considerar pessoas de sucesso, pessoas que têm feito uma boa jornada, né? Exatamente, isso é muito importante, né, na nossa vida, e tanto pessoal como profissional, né? É. Mas, Edson, você hoje está como o quê aí, né? Hoje eu ocupo a posição de gerente de pós-venda das filiais de Concórdia e Xanxerê, né? Uhum. Então, já estou fazendo um ano aí, na data de ontem, dia 24, já acendendo as velhinhas aí, e com muita Já pode satisfação tirar de férias, estar. então, né? Já tem um ano, já pode Exatamente, tirar férias. já me credenciei para isso, né? Uhum. Mas muito bacana, né? E é uma satisfação grande aí estar com vocês e fazer parte aí desse grupo de talentos. Não, bacana, Edson. Para a gente também. É muito bom saber assim que nós estamos aí nessa região, né, Concórdia, Xanxerê, com pessoas nos representando, né, trabalhando, tentando fazer o melhor aí, tá? E desejar sucesso e uma longa jornada para você. Já Muito completou o obrigado, primeiro ano, né? muito obrigado. A nossa empresa é uma empresa já de bastante tempo, né, de muitas histórias e tem muita gente conosco que tem um bom tempo de casa, né? E assim, falando disso, essa semana, né, o nosso vice-presidente, o Rico, fez 40 anos de empresa, Olha né? só, Ele começou, entrou oficialmente na empresa, né? E isso foi há 40 anos atrás, e a gente teve a oportunidade de almoçarmos juntos, né, com os olha, outros diretores, fomos lá para celebrar esse momento junto com ele, né? E é um muito momento muito importante. legal, que a gente recorda essa jornada, essa história, né, de onde entramos e aonde fomos parar, né? No Pará, não, onde estamos, né? Exato, exatamente, mas tem que celebrar mesmo, né, Marcelo? É uma longa história, Não são todos os dias aí que são 40 anos, né? verdade. Mas, Edson, conta um pouquinho para a gente, né, sobre o que é pós-venda de Xanxerê e Concórdia, né? São duas filiais em duas cidades. Explica um pouquinho para a gente, as pessoas que não estão acostumadas a entender. Ah, legal, bacana. Sou natural de Curitiba, né? E estou há 2 anos e meio aqui na região chamada Meio Oeste, que é a Concórdia, né? Xanxerê daí já fica mais puxando aqui para o oeste, próximo às cidades de Xaxim e Chapecó. Uhum. E são duas regiões assim bem características, né? Com destaques, né? Para uma região econômica muito forte, sendo a agropecuária, né, muito intensificada aqui, então, com muitos frigoríficos, né, com grandes empresas,
os grandes players aqui do segmento de carnes estão aqui nessa região, né? A gente pode citar algumas marcas aí, como as mais destacadas, é BRF, Aurora, os grandes frigoríficos estão nessa região. Uhum, Então, é uma região aqui de um povo muito trabalhador, né? Um pessoal aí que trabalha, como eu falei, na agricultura, temos aí as indústrias também, né? É um desenvolvimento muito grande aqui nas duas regiões, então é uma região muito boa, muito próspera, né? Existe uhum, uma grande particularidade, eu vejo comparado a alguns outros centros que eu trabalhei, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, Goiás, aqui é um grau assim de exigência grande, né? Falando no quesito aí de comércio, uhum, então é característico aí do transporte, por exemplo, de cargas frigoríficas, né? Onde os veículos aí não podem parar, e se parar tem que ser pelo menor tempo possível. E isso nós, como prestadores de serviços, temos que ter uma grande energia, né? Uma força enorme para diminuir esse tempo de parada desses clientes, né? Mas é uma região assim que eu estou muito satisfeito de trabalhar, como eu falei, pelas diversas oportunidades, pelo crescimento que a região proporciona e pelo grau de exigência, né, que particularmente existe, né? Então, às vezes eu menciono, né, para pessoas de outras regiões, até nossos colegas de trabalho, né, que aqui é uma região bem característica, tá? O uhum. grau de exigência ele é elevado e só quem está aqui no dia a dia é que vai sentir isso, sabe? E isso é muito importante, a gente conhecer esse grau aí de exigência para nos levar na inspiração da gente criar mecanismos para suprir isso, né? Para Uhum. satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Então, eu É. vejo que a gente é privilegiado nesse sentido. Uhum. Concordo com você, Edson. Eu tive aí logo no início da operação, né? Eu, o Eugênio, o próprio Rico esteve junto aí, andamos, né, na região, conversando com o cliente, conversando com funcionários. Você percebe que é uma região assim próspera, né? Você tem muitos bons e grandes clientes. Os profissionais, de uma forma geral, são bem empregados, né? Você tem muita opção de emprego, né? Então, assim, as pessoas são boas de uma forma geral, né? Quando você fala que são muito exigentes, é porque realmente todo mundo é muito bem preparado, né? Então, tem algumas regiões que você até tem mais mão de obra disponível, mas você tem que treinar muito, faz um esforço muito grande para chegar e fazer o que tem que ser feito. Aí na região, não, a gente tem profissionais já mais prontos, né, digamos assim, tá? Então, eles dão uma resposta melhor, mas também nos exige muito, né? Por Exatamente. outro lado, eles nos cobram muito que a gente tem que fazer a nossa parte mesmo, né? Então, como você falou, realmente é uma região diferente que a gente tem que estar aí para entender um pouquinho disso, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso que nos forma, né, Edson? Porque é essa diversidade que a gente tem, né? Sabe, a gente tem aqui um pouquinho de Xanxerê, Concórdia, mas também tem um pouco do Mato Grosso, a gente tem o interior de Minas, tem o Espírito Santo, Brasília, Goiás, então acho que é essa diversidade que forma a divisão comércio do Grupo Águia Branca, né, que é um modelo que a gente adotou, que a gente pode até ser grande, mas a atuação com o cliente tem que ser do jeito do cliente na região do cliente. Exatamente. Então, isso tem feito a nossa diferença aí, né? Isso tem dado certo, por enquanto. Exato. Então, nos torna mais fortes. Nos torna Com mais certeza. fortes. Aham. Isso, é muito bom. Mas, Edson, conta pra gente um pouquinho da sua história, né? A gente percebe que você é uma pessoa que tem muita história, né? E nós vamos papear, prosear um pouquinho aqui da sua história, assim, começando lá de onde você nasceu, o que que você estudou, sua vida profissional, né? Você, como é um bom Perfeito. contador de história, você tem que resumir um pouco a sua história, senão o nosso tempo aqui passa. Vamos tentar resumir aí, né?
Então, eu sou natural de Curitiba, estou com 52 anos, minha família é de Curitiba, eu sou aí de uma família que veio de origem humilde, meu pai trabalhou na New Holland, inclusive nós somos aí representante, né, da marca lá É, em Goiás, né, recentemente, aí pela Azul Agro, né, isso. e então, desde pequenininho eu visitava lá a fábrica, as colheitadeiras, era um mundo muito, muito bacana, né? Então, a minha família é de lá, meu pai nos deixou o ano passado, então eu tenho a minha mãe, mais três irmãos, somos um total de quatro irmãos. Eu tenho uma filha, Ana Paula, já tenho uma netinha, né, a Oh, Lívia, está com 2 anos. E eu iniciei meus estudos lá em Curitiba, fiz o Senai, né, escolhi a mecânica diesel, né, entre tantos outros cursos lá, uhum, poderia ter feito eletrônica, poderia ter feito os demais outros cursos, e escolhi mecânica diesel, né. Então, foi o meu primeiro grande curso profissional. uhum, Depois disso, eu fiz o Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica aí do Paraná, que hoje já não existe mais com tanta força. Existe, ele migrou para a Universidade Tecnológica, né? Então, estudei lá mecânica industrial e depois eu fiz administração de empresas, né? Fiz a minha faculdade um pouco tarde, porque eu empreendi com meu pai e meu irmão uma fase ali da minha vida e aquela coisa, você entende ali que você iria focar no empreendimento, iria colocar muita energia e deixei de um segundo plano fazer o curso superior. Mas depois uhum, as coisas mudam, né? A gente fala, acho que eu nunca mais vou estudar. Mas não, né? O futuro a gente não sabe e as coisas mudaram, os planejamentos mudaram e eu me vi na necessidade de voltar a estudar. E aí estudei administração de empresas, porque eu estava numa grande multinacional, uma das melhores empresas aí do mundo que eu trabalhei, fico feliz por isso. Então, a minha uhum, formação acadêmica foi isso, né? Eu tive um cunho técnico, né? E depois eu me especializei, me formei aí na graduação de administração de empresas, né? E pretendo agora é, fazer pós-graduação, tá? Também aquela coisa, eu tive umas migrações de projetos de outras cidades, mas eu estou só aguardando aqui as coisas encaixarem um pouquinho, mas eu já quero me especializar e vai ser muito útil para mim, né? uhum. Falando no quesito profissional, então eu fui aprendiz do Senai, comecei bem jovenzinho, lá com 16 anos, né? Aí fui trabalhar nessa grande multinacional do segmento automotivo, fiquei lá por 1 ano e meio, atuei em algumas áreas muito importantes e me assustei, né? Quando eu cheguei lá nessa grande empresa multinacional, gigante, eu não sabia nem o que era trabalhar, e foi, né, meu primeiro momento, assim, profissional e aprendizado. Uhum. Aí, terminou o Você trabalhava contrato, como que lá, Edson? um aprendiz Tá. do Senai, né, então trabalhei em linha de montagem, por exemplo, na área administrativa, e trabalhei numa área de qualidade, ali que eu tive uma primeira navegação com qualidade, né? Era a área de qualidade de teste de motores. Então, lá eu tive a felicidade ali de aprender quesitos de qualidade, né? Então, desde Uhum, jovem, eu tive essa oportunidade. Aí veio o término do contrato, não consegui ficar em virtude do alistamento militar, tive que sair. E aí eu flutuei por algumas empresas, tá? Trabalhei em outra multinacional do segmento também automotivo, fabricante de autopeças. uhum, Fui mecânico exatamente por
um ano, trabalhei numa garagem de ônibus, hoje ela já não existe mais, lá em Curitiba, Tá mas ajudando a fazer a revisão, trocar filtro, trocar óleo, isso, lona de exatamente. freio. Ali eu já tive a prática, né? Então eu tive um Aham. cunho de aprendizado e ali eu pude praticar um pouco, né? Aí depois posteriormente trabalhei em duas locadoras de automóveis, gostei bastante, aí trabalhando com frota de veículos, então a grande parte da minha vida profissional sempre ligada ao setor automotivo. E eu tive daí uma imersão com uma loja de aviamentos de confecção totalmente diferente. Então, lá tive a Vou te tirar um pouco da graxa da mão, então, né? e ali que foi onde a gente começou a empreender, né? Então era um empreendimento pequeno, era um pequeno de aviamentos de confecção, e aí tive a imersão em vendas, né? Então ali também foi meu primeiro contato com vendas. Então Uhum. atender lojas, atender a região aí do Paraná e Santa Catarina, então, vendi vários tipos de produto, desde chinelo, vasos, produtos alimentícios, propriamente de confecção. Então, Uhum. eu tive o prazer de vender, comercializar alguns produtos aí diferentes. Mas aí, a vida, né, futura a gente não sabe. Aí tive a oportunidade, em 1997, de retornar para essa grande multinacional. E Uhum. aí, ali eu ingressei no pós-venda. Então, entrei numa área de relacionamento com o cliente e lá foi a minha verdadeira escola, né? Minha Uhum. maior escola profissional. Então, comecei como assistente de atendimento ao cliente, uma vaga temporária, e por lá eu fiquei por 20 anos. Passei por várias áreas, onde eu tive um crescimento profissional fantástico. Tive o prazer de coordenar o pós-venda dessa grande multinacional. Tive o prazer também de implementar serviços de atendimento ao cliente na América Latina. Então, viajei para alguns países e fiz uma implementação desse serviço, que é uma plataforma global. E Uhum. também tive a oportunidade de participar de um projeto nos Estados Unidos, né, numa das sedes da montadora. Pô, que Então, legal. Uhum. e lá também passei por áreas como garantia, área de serviços, área de atendimento ao consumidor. Então, eu trabalhei numa área núclea onde eu consegui ter um relacionamento com toda a companhia, com todas as áreas, e também com a elaboração de serviços para outras empresas, né? Então, nós tivemos um momento de desenvolvimento de trabalho onde a gente passou também a prestar serviços para outras empresas, né? Lá também tive a oportunidade de terceirizar serviço de atendimento ao consumidor, desenvolvendo fornecedor, escolhendo qual o melhor fornecedor que poderia nos suportar para aquele projeto que a gente estava no momento. E também tive a oportunidade aí de me relacionar com a rede de concessionárias, né, do, Uhum. do Brasil e da América Latina. Então, foi um grande aprendizado. Ministrei também treinamentos, né, para concessionários, para grandes grupos. Então, eu tenho um cunho que eu gosto, que é também a área de treinamento, né, desenvolver Uhum. materiais, multiplicar conhecimentos. Então, eu adoro fazer isso, né? É, a área de auditoria também, né? Exerci um pouco desse processo de auditoria em rede de concessionária. E aí a gente vai chegando também, por surpresa do futuro, vai chegando o momento, às vezes, da gente mudar, né? Uhum. Então, em 2016, eu resolvi mudar, e aí eu já vinha me preparando há 2 anos antes para exercer o cargo de executivo em rede de concessionárias. Então, como eu estava bastante no campo, então eu fui aproveitando, né, esses momentos para entender muito bem a dinâmica dos dealers, dos concessionários, e tentar me preparar ao máximo para isso, né? E 2016 chegou,
e aí chegou essa oportunidade. É, eu ingressei daí já nesse cargo de executivo no Mato Grosso do Sul, daí para um projeto, eu passei a trabalhar com projetos, projetos de reestruturação da área de serviços, de pós-venda, Mas aí, e isso tudo na montadora ainda, né? não, 2016 eu saí da montadora, depois de Ah, tá. 20 anos. Então, 19 anos depois Isso, que você entra, né? Você entrou em 97, foi até 16. isso, 19 para 20 anos, É isso aí. praticamente. Aham, aham. Aí você Isso, já vai para a rede, quando você falou que você viu a hora de mudar, é que você mudou e já foi para a rede, entendi. Aham. exatamente. Aí, em 2017, eu ingressei num concessionário John Deere, de máquinas e Uhum. equipamentos, totalmente diferente, né? Então, eu trabalhei num projeto no Mato Grosso do Sul, uma região pequena lá, Maracaju, fica entre Dourados e Campo Grande, Uhum. e também uma experiência fantástica, né? Então, Imagina. Uhum. sair de um grande centro, trabalhar numa região pequena e com uma marca e um produto diferente. Então, também aprendi bastante com essa marca. Uhum. Posterior a isso, eu regressei para Curitiba. Aí apareceu um novo projeto Uhum. para gerenciar uma filial, né, de uma rede de concessionária também do segmento pesado na região de Tumbiara, sul de Goiás, né? Então lá também foi uma experiência fantástica. Então eu fui sempre muito adepto a experiências, né, a desenvolvimento tanto pessoal como profissional. E lá eu tive exatamente a possibilidade de gerenciar a filial e residir, uma característica diferente, eu residi dentro do concessionário. Então Você tinha realmente vivia a empresa ali, então, né? isso, exatamente. Então tinha uma ótima instalação, vivi lá também. Então lá foi uma experiência fantástica, onde eu tive a oportunidade de gerenciar a filial. Outra região, outros clientes, totalmente diferente, mas ligado ao segmento automotivo. Então, Uhum. eu vim aprendendo com esses projetos, né? Regiões diferentes, clientes diferentes, segmentos diferentes. Então, isso muito me fascina. Uhum. Depois eu troquei de projeto, aí apareceu o convite para trabalhar aqui em Concórdia, né? Isso foi ali em setembro de 2021. Uhum. Aceitei esse desafio para vir para cá, né? O nome de Concórdia eu só conhecia pela antiga Sadia que existia e mais nada, né? E aqui estamos aí já há 2 anos e meio. Fiquei 1 ano e meio também na outra marca de segmento de pesados. Eu estava no meu melhor momento profissional e aí veio o convite da Savana, né? Então a Savana eu conhecia já lá de Curitiba, né? Onde na época propriamente do Senai eu já tinha colegas trabalhando e como aprendiz, né? Na Savana, mas passava pela frente, mas a gente, né? Nunca sabe o amanhã. A savana que ficava ali na Marechal Floriano, né? Isso, É. exatamente. Uhum. Então eu passava lá pela frente, mas nunca imaginava trabalhar, né, nela. E então estou já há 12 meses aqui no grupo e muito satisfeito e colocando as experiências aí todas que eu vivenciei. Espero ter resumido de uma forma breve, mais ou menos aí uns 30 anos de carreira, 25 a É. 30 anos de carreira, né? Ah, bonito, Edson, bonito, assim, essa jornada, né, assim, que você começou lá atrás com aprendiz do Senai, né, foi trabalhar em empresa de ônibus, trabalhou em armarinho, né, nessas empresas de aviamento, tá, e rodou o Brasil afora, foi para lá, foi para cá, é uma experiência, isso vai trazendo para a gente uma bagagem, né, um repertório de coisas que você vai vivendo e tal, que isso é muito legal, parabéns, muito bacana. Obrigado, E obrigado. como é que você faz? Eu fiquei aqui se pensando, como é que você faz para você aprender tanta coisa diferente com esse passar do tempo? Como é que você fazia, Edson? Olha, Marcelo, a gente vai no dia a dia, né? A gente vai aí suprindo necessidades, tanto de aprendizado, sempre se
se desenvolvendo, eu gosto bastante de ler, né? Uhum. Bastante livros de autoajuda, então gosto bastante aí da área de treinamento, como eu falei, pude realizar aí vários treinamentos, tanto na área corporativa como também de investimento pessoal, né? Uhum. Então, na parte teórica, eu aprendo dessa forma, né? Gosto bastante aí de ouvir noticiários, né, para estar bem antenado com o que está acontecendo. Então, eu faço dessa forma, Uhum. né, de autoajuda, como eu falei, então eu me aplico aí em livros, em vídeos, né, explicativos, às vezes preciso Uhum. revisar algo que eu aprendi lá atrás, então eu, de forma pessoal, eu faço dessa forma, né? E assim, o time que trabalha contigo, porque assim, ao longo disso eu percebi que você trabalhou com muitas pessoas, né? Tive a Você também é uma pessoa que estimula as pessoas a estudar, você ensina, porque eu vi que você já gosta dessa linha de treinamento. Como é que você faz para transmitir esse conhecimento assim? Olha, Marcelo, eu digo que a gente vai ficando um pouco velho com a idade, aí você Aham. começa a entender por que as pessoas, né, com mais experiência gostam muitas vezes, né, de contar o que viveram, o que vivenciaram, né? Então, eu sempre que eu tenho esse momento que eu posso, eu gosto de compartilhar um pouco da minha experiência, das dificuldades que eu passei, trazer por um cenário é, atual, e a situação do dia a dia, ela nos permite exatamente a gente entrar nos tópicos que a gente já vivenciou e poder Uhum. passar para uma pessoa que nunca passou por isso, tentar desenhar para ela, tentar colocar as dificuldades, porque às vezes uma dificuldade que ela trouxe para ela pode ser às vezes o fim do mundo, e a gente Exato. que já vivenciou um pouco disso, a gente consegue com a experiência, colocar isso para as pessoas. Sempre falo que eu estudei tardiamente e nunca é tarde para estudar, né? Porque Uhum. eu fiz a faculdade um pouco tarde. Então, eu incentivo as pessoas a lerem, desenvolverem, irem atrás de treinamento, porque no mundo corporativo nem sempre a gente consegue Uhum. colocar, né, as situações para eles, né? Então, eu coloco que as pessoas têm que sentir a real necessidade, ir em busca daquilo, levantar a mão quando precisar de ajuda, de indicações. Então, eu incentivo o meu grupo, né, meus times, sempre para essa direção. Você formou com que idade, Edson? 38. Legal. Você sabe que eu formei, quando eu formei também, eu estava perto dos meus 30 anos também, né? Aham. Eu fiz curso de mecânica igual você fez, né? No Cefet aqui chamava Escola Técnica Federal, né? Que é o mesmo Isso. Cefet, né? E, Exatamente. inclusive fiz 40 anos, fizemos o encontro da turma de 40 anos de turma, sábado Poxa, passado agora. que bacana, hein? Eu coincidiu até com a história do Rigo, que fez 40 anos de empresa, mas foi 40 anos de turma de mecânica, né? Que é assim, é muito marcante para a gente, né, no segundo grau ali, ensino médio hoje em dia, né, conhecer tanta gente e você sai dali com uma profissão. Exato. Mas voltando aqui para a sua história, né, assim, essa sua determinação de querer estudar e não desistir, você já com uma certa idade de aprender, de ir para coisas tão diferentes, igual você falou, que você saiu, estava na montadora, foi para uma concessionária de trator, de uma outra marca, pelo jeito, né? Voltou para uma outra marca em Curitiba e veio para cá para trabalhar na savana, andando para lá e para cá. Esse espírito desbravador, como é que é isso, Edson? Que fogo é esse que você tem? Olha, Marcelo, é paixão pelo que a gente faz, né? Então, eu sou Hum. apaixonado por pós-venda, como eu falei para você, já há muitos anos isso, então criei uma casca aí de pós-venda, então eu sempre quis ter o todo nas minhas mãos, né? Então, quando eu estava na montadora, você trabalhava por processos, né? Exatamente, mas bem específicos, né?
Então, chegou um momento que eu queria ter o todo, poder atender o cliente, trabalhar com área de serviços, de peças. Então, eu sou apaixonado por isso, né? E eu sou Uhum. apaixonado por desafios. Então, isso é um combustível para mim. Então, eu faço uma imersão no meu trabalho muito forte. Então, eu trabalho bastante, já é uma característica, né? Uhum. Então, isso me estimula. Eu gosto de resolver problemas, né? Ah, o problema do cliente é nosso, né? Então, eu gosto ali de situações onde a gente tem que utilizar o conhecimento, utilizar recursos, utilizar as pessoas e para resolver. E a grande satisfação é isso, né? Pegar uma situação embaraçosa, trabalhar ela e entregar lá para um final feliz, que é uma solução para o cliente. Uhum. Hoje aí, Edson, no seu trabalho do dia a dia, o que é o seu maior desafio aí hoje, né? A gente sabe que você já está numa área de pós-vendas em Concórdia, Xanxerê, que já é bastante desafiadora, que é difícil mão de obra, né? O cliente é muito exigente, como a gente começou conversando aqui no nosso bate-papo. Né? O cliente, quando vai numa oficina de uma forma geral, se não for ali para fazer uma revisãozinha, se o carro tiver algum problema, ele já chega aborrecido, porque ele não gostaria que o carro parasse, porque caminhão é aquela ferramenta de trabalho, né? Mas e qual que é o seu maior desafio aí no seu dia a dia hoje? Meu maior desafio hoje, Marcelo, eu sempre falo, às vezes a gente quer trabalhar num grande desenvolvimento, a gente quer dar um passo grande, né? Às vezes não, você tem que fazer uma leitura, um mapeamento do cenário, e eu vejo que muitas das empresas, não é o nosso caso, mas eu vejo de uma forma geral, que as pessoas aí querem, às vezes, dar um segundo passo sem ter dado o primeiro bem consistente, né? Então, o meu Uhum, grande desafio aqui é montar, reestruturar dois bons, ótimos times para a gente poder fazer tudo aquilo que a gente tem preconizado e tudo aquilo que o cliente nos solicita, né? Atender a demanda dele. Então, formar aqui um time de talentos, nós temos muitos talentos já, claro. Uhum, então a gente trabalha nesse sentido. Então, meu grande foco aqui hoje é isso, trabalhar com uma base boa de pessoas, de talentos, e são eles que vão traduzir tudo que a gente precisa nos resultados e principalmente para o cliente, né? uhum. Muito boa sua percepção, sua visão, Edson. Parabéns, porque no final Obrigado. do dia não tem empresas, né, nem clientes, né, a gente tem pessoas. Né? Então, você tem pessoas de um lado com uma necessidade, né, pessoas do outro lado, e isso só se resolve através de pessoas conversando, né, entendendo, né, as emoções de cada um, saber como conversar. Você é uma pessoa observadora que eu já vi como que você é, né? Então, assim, Obrigado. acho que você tem um grande desafio na frente para poder ser vencido e acredito que você vai vencê-lo. Muito Tá? obrigado Bem legal. pelo apoio, pelo incentivo, né? Isso é muito bom. Uhum. Isso é combustível. Você, o que conselho que você daria, Edson, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que trabalham conosco, que estão começando a trabalhar agora, começando a carreira profissional, que conselho que você daria a elas? Olha, Marcelo, eu sempre falo também, quando eu tenho a oportunidade, dê o seu melhor, né? Às vezes as pessoas elas querem algum retorno, tanto da forma pessoal como profissional, mas sem fazer a sua parte, né? Sem ter uma contrapartida, porque eu não me considero aqui que eu estou numa posição de sucesso, né? Eu quis estar aqui. Então, hoje eu quero estar na Savana. Eu poderia estar Uhum. em outra organização, mas eu entendo que hoje a Savana é que está me propiciando esse combustível do que eu amo fazer, que tem o trabalho aqui para a gente fazer, que é muito importante, muito interessante. Então eu falo para as pessoas, dê o seu melhor dentro do cenário existente, né? Então, às vezes as pessoas ficam com muita expectativa de querer algo mais amplamente,
mas sem ter feito ali uma base sólida, sem ter feito uma construção, sem ter passado por alguns espinhos, né? Porque a gente passa por muitos espinhos. Então, eu sempre falo para as pessoas, então, tente dar o seu melhor dentro da condição existente, né? E nunca espere um retorno, né? Claro, pessoalmente, a gente sempre espera, né, receber um elogio, receber uma promoção, mas a gente tem que fazer no mínimo a nossa parte, né? Então eu Uhum. tento colocar isso para as pessoas, com quem trabalha comigo, com os meus amigos, de que a gente tem que se esforçar. A vida, ela é um esforço para a gente suprir os obstáculos, as dificuldades, celebrar as alegrias, as conquistas, mas, no mínimo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, Uhum. eu sempre coloco dessa forma. Não, legal. Acho que belíssimo isso. Dica, né, assim, para quem está começando, né, para quem já está trabalhando, né, essa questão de se dedicar a fazer o melhor, né, eu acho que de verdade é o melhor caminho, né? Eu também daria esse conselho, Edson. Não, Muito legal. bacana. Mas, Edson, assim, escutando a sua história tão bacana já de quase 30 anos de carreira aí, qual que é o seu legado, né, que você está construindo? O meu legado, Marcelo, é assim desenvolver as pessoas, né? Então, Uhum. torná-las melhor, né? Um ser humano e um profissional melhor. Então, é isso que me inspira, é isso que me dá forças, né, para continuar. Porque as dificuldades, elas sempre são imensas, né? Se a gente Uhum. parar para fazer uma analogia, todo momento existe dificuldade, né? Então, eu poder contribuir como um gestor, como um líder, né, ter uma liderança inspiradora, né, trazer essas pessoas para um crescimento. E então é quando, por exemplo, um projeto findar, né, que às vezes eles podem ter, exatamente, ele pode ser um projeto contínuo, um projeto de curta duração, média ou longa, mas que a gente chegue num momento e que eu tenha dado o meu máximo e que eu tenha conseguido contribuir com as pessoas, entende? Então, Uhum. que elas assim, sintam-se que eu contribuí, que eu ajudei, que eu fiz a diferença na vida delas. Então, o meu trabalho é focado nisso, né? E atingir as metas, os objetivos aí que eu vislumbro. Então, a gente trabalha, às vezes, por micrometas, né? Então, temos a meta macro, mas temos as micrometas, então é vencê-las, as micrometas, para chegar lá no objetivo. Mas o meu legado é esse, né? Então, é eu poder contribuir com essa experiência que eu tive, contribuir com as pessoas e torná-las melhores e mais felizes, né? É mais ou menos igual uma árvore, não, porque ela cresce, dá frutos, e não é uma fruta só para nascer outra árvore, né? São diversos frutos para alimentar muitos e gerar muitas árvores, né? Essa questão de você querer contribuir com as pessoas para que elas se desenvolvessem é realmente um belíssimo legado, Edson. Parabéns, é muito legal, Obrigado, muito bacana. obrigado. A gente se esforça para isso, né? Então, o objetivo aí do dia a dia. Às vezes a gente está bastante atarefado, porque, né, o pós-venda ele é bem dinâmico, como É, outras áreas, mas a gente trabalha sempre com esse espírito, né? que bom. Edson, você comentou que você gosta de ler, né? Nós estamos já caminhando para encerrar o nosso podcast aqui. Você gosta de ler? Dá um conselho, uma dica, não um conselho, não, uma dica de um livro para a gente. Você falou que Pô, gosta de livros de tem, biografia, mas tantos tem. outros que você gosta, mas que livro que você deixaria Não, para a gente? Ou um filme, né? O que você sabe? eu vou citar aqui dois, por exemplo, que é o Monge Executivo, já é uma obra aí bastante conhecida, mas traz um pouco do que a gente falou aí, né? Então, é uma obra bacana que eu recomendo aí a todos que possam ter acesso, né, a esse material. É excelente, isso faz as pessoas refletir um pouco, né, do Hum. hoje, sobre às vezes, o cenário existente, e procurar, como eu falei, até essa obra traz lá de ser um ser humano melhor, né?
Outra obra de biografia é do Roberto Justus, que eu li, Construindo uma Vida, onde ele fala, né, como eu falei para você, eu sou adepto, às vezes, às biografias, então ele conta um pouco da história dele, da forma que ele teve aí de crescimento, né, profissional, montou o império dele, mas ele conta lá um pouco de como que ele iniciou, e eu gosto bastante disso, né, então eu aprendo com essas obras, eu recomendaria isso, e também a oportunidade de indicar filme, também seria ali do Homens de Honra, né? Onde conta lá de um soldado negro que sofreu muitas dificuldades, e ele tinha lá, assim, um propósito, né? Um legado, que era ele, né? Ter a formação lá na Marinha Americana, né? Então, passou por Uhum. várias dificuldades, e é uma obra, né, de vida real que existiu, então eu recomendaria isso. E é também uma obra, um filme aí também mais recente aí, até o Último Homem, né? Aonde também Fantástico. Uhum. aonde também a pessoa tem um legado, né? Aquele soldado, ele tinha um objetivo e ele queria deixar um legado. Então, foi muito bacana esse filme, isso me marcou bastante. Então, Também é uma são história verídica, né, pelo que se conta, Ex- né? Isso, exatamente. Então, eu acho que quando as pessoas têm o propósito, ela supera qualquer barreira. Então, Uhum. é isso que eu tento passar para as pessoas, com quem me permite, de que a gente consegue, né? É só a gente querer e a gente vai superar qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. Eu Tá falo também, focado, né, Edson? Tá focado é nessas coisas, você isso. consegue, de fato, vencendo. E para os meus liderados, eu sempre falo que depende dele, não depende de mim, gestor, não depende da empresa, não depende dos outros, e sim único e Uhum. exclusivamente da gente, né? Parar de ficar reclamando do outro e assumir o protagonismo da vida dele, né? O que acontece comigo é responsabilidade minha, né? Não foi o Exatamente, Lula, não foi o outro lá que fez determinadas coisas, mas eu que fiz as minhas escolhas aqui, né? E estou vivendo as consequências delas, né? Muito exato. bacana, Edson, muito bacana. Assim, te agradecer mais uma vez aqui por esse momento, né? Parabenizar mais uma vez nessa história sua tão bacana, tá? E te agradecer por estar liderando o nosso time aí, levando os nossos valores, os nossos princípios aí nessa região de Santa Catarina aí, né? Muito obrigado. Vou Eu deixar você que, fazer as suas considerações finais aqui. não, eu que agradeço bastante, né, Marcelo, essa oportunidade, como a gente conversou um pouquinho. É, é bom a gente fazer essas paradas, né? Uma pausa para algo tão importante, que é poder aqui compartilhar um pouquinho, né, os momentos e a história da gente, e que, se puder, né, fazer sentido para outras pessoas, e acredito que a gente já está feliz por ter tido essa Certamente. conversa. Então, Uhum. eu deixo aí um agradecimento a você, à empresa, a essa oportunidade de estar aqui, né, fazendo parte, e também me coloco à disposição dos demais colegas que possam vir a assistir esse momento, e tô aqui muito feliz e novamente me coloco à disposição aí de vocês, e esperamos juntos ter um dia melhor, um futuro melhor, e que nossos clientes também recebam tudo isso e sejam coroados com todo esse esforço que a gente faz, porque, na verdade, tudo aqui o que a gente está fazendo, está trabalhando em prol Uhum. de um cliente lá final e da sociedade. A gente trabalha também muito junto aí com a sociedade, né? Colaborando, participando com eles. Então, eu acho que todos estão de parabéns, e principalmente a companhia, por ela ser o que é, e com certeza a gente está aqui para construir mais alicerces, né? Mais sólidos e duradouros. Obrigado, Edson. E tenha certeza, né? A empresa só é o que é, porque tem pessoas como vocês, né, fazendo o que fazem, né? Então, mais uma vez, assim,
É um orgulho estarmos juntos nesse encontro aí para a gente construir essa história, esse legado aí. Eu que Mas é isso, agradeço, pessoal. Marcelo. Agradecer a vocês aí, a audiência em mais esse programa, né? Compartilhando com vocês a história no Edson Gnap, né? Direto lá do sul do Brasil, para todos aí que quiserem compartilhar, fiquem à vontade, nos acompanhem por aí e semana que vem tem mais. Vamos juntos aí para frente. Forte abraço.